O tema deste vídeo agora é acerca da felicidade, que é um tema muito complexo e que sempre nos faz ter uma certa discussão sobre a sua existência. Então, o que é felicidade é uma das perguntas mais feitas pela humanidade e também uma das mais mal compreendidas em termos de suas respostas. As respostas são sempre muito vazias, são sempre muito abstratas ou distorcidas mesmo. Eu vou apontar algumas perspectivas de felicidade para a filosofia grega e cristã. Dentro do universo grego, a felicidade ela tende sempre a ser considerada como uma moderação. Isso está muito presente em Demócrito, também em Heráclito, e é por óbvio que isso será muito mais discutido em Sócrates, Platão e Aristóteles. Em Aristóteles, a gente tem até um tratamento muito mais aprofundado a respeito da felicidade, porque é o tema principal da Ética Nicômaco. A grande questão para Aristóteles é a felicidade, porque o Aristóteles ele afirma categoricamente que todo ser humano busca ser feliz. Então ele analisa o ser humano como o fim último de todas as realizações humanas. Porque ele compreende a felicidade do seguinte modo: é uma felicidade que a gente chama de ação teleológica. Não teológica, por favor, não confundam teologia com teleologia, de telos, de fim. Então, toda a ação humana para Aristóteles busca um fim, uma finalidade. Vamos pegar como exemplo um estudante que esteja no ensino médio. Há uma finalidade a curto, médio e longo prazo. Vamos colocar esse estudante no primeiro ano do ensino médio. Ele tem uma finalidade a curto prazo que é passar de ano, que é se formar neste primeiro ano, mas que essa finalidade se submete ainda a uma finalidade ainda maior, que é formar o ensino médio. Então essa ação a curto prazo se submete a uma a médio prazo, que é formar o ensino médio. E essa ação se submete a uma outra ainda maior, que é entrar numa boa universidade, que por consequência se submete ainda a uma outra maior, que é ter uma profissão, depois ter autonomia, seja ela financeira, por exemplo, para adquirir seus bens, para tomar suas próprias decisões. Então a gente vê que a felicidade em Aristóteles ela vai abranger todas as ações humanas, porque não existe nenhum fim superior à busca pela felicidade para Aristóteles. Por que que você faz tudo isso? Por que que você busca estudar, busca independência, autonomia? Porque você quer ser feliz no fim das contas. Então todo ser humano quer ser feliz. A questão é definir o que é felicidade. Quem rouba é feliz? Quem assassina é feliz? Então, a questão da ética em Aristóteles é definir o que é felicidade, que é o fim último de todas as realizações dos seres humanos. A questão, portanto, ao tentar definir o que é felicidade, essa questão ela vai tomar um rumo de definir os tipos de vida, que para Aristóteles são 3 tipos básicos de vida. A vida dos prazeres, a vida política e a vida contemplativa. A vida dos prazeres é a pior delas, é a mais baixa, porque é a que mais se coloca no nível animalesco, de viver para o prazer. Hedoné em grego, que vai mais tarde se configurar como um hedonismo. Esse tipo de vida é um tipo de vida baixo para Aristóteles. A política, o político ele busca honrarias. Também não é um tipo de vida elevado, mas é mais elevado que a vida do prazer. Ah, mas o ser humano não é um animal político? Ele é um animal político, ele faz política, mas a existência dele não se resume à política. Porque a maior das vidas para Aristóteles é a vida contemplativa, é a vida que vai te direcionar para a divindade, que estimula aquilo que há de mais divino em você, que é o seu intelecto. Em grego, o seu nous, intelecto ativo, que é a parte mais divina e que deve ser exercitada para que você
de alguma forma, alcance essa vida feliz. Se assemelhe a essa vida divina, nem que seja por um instante. E é óbvio que a felicidade aqui, nessa vida contemplativa, por conta do desempenho que está ali envolvido do sujeito, ele vai ter que adquirir certas virtudes. Então, felicidade também passa por uma aquisição de virtudes. As virtudes dianoética e ética. As virtudes dianoéticas são as virtudes intelectuais. As virtudes éticas são as virtudes que surgem pela capacidade que a sua razão tem de modelar seus instintos, seus sentimentos, suas emoções. Então, a aquisição dessas virtudes e o direcionamento para a vida contemplativa vai fazer com que você se amadureça e atinja aquilo que Aristóteles denominou de spoldaios, uma vida madura, um ser humano maduro que toma posições, decisões maduras, prudentes, sábias. Então, para Aristóteles é possível ser feliz? Sim, mas é uma felicidade limitada. Não é a felicidade dos deuses. Ele usa outro termo para isso, makarios, os gregos no caso, mas o que a gente está tratando aqui é de eudaimonia, que é uma felicidade limitada ao universo humano. E que isso vai depender aí de alguns acasos também na sua vida. Ele chega até a citar, olha, quem perde um filho é feliz? Pode ser feliz, mas ele vai ter que se esforçar muito para adquirir essa felicidade, porque a infelicidade de perder um filho é enorme. Mas é possível, vai depender aí de como ele vai lidar com esse trauma. Mas há também certas situações que não serão assim, possíveis de conduzir o ser humano à felicidade. Pobreza, né, no sentido de miséria, a questão que envolve você morar num ambiente caótico, da cidade mesmo, da polis. Então tudo isso vai, de alguma forma, contribuir para a sua felicidade. A sua felicidade ela não é uma felicidade egoísta, ela depende de um meio. Por isso que a política é importante. Mas não é um tipo de vida mais elevado. É importante, mas não é o tipo de vida mais elevado. Não é o único que deve ser buscado. Para Santo Agostinho, a verdadeira felicidade ela não pode ser alcançada por meio das realizações humanas. Então, em Santo Agostinho, essas realizações humanas elas podem ser até importantes, mas elas não irão conduzir-nos à felicidade, nos conduzir à felicidade. Riqueza material, prazer terreno, porque essas realizações humanas elas são efêmeras, elas são passageiras. Você não permanece com elas, a qualquer momento você pode perdê-las, numa doença, numa crise econômica qualquer. Então, por mais que seja importante aqui a riqueza, alguns prazeres terrenos, você não tem que ter apego a eles. Você tem que ter um certo distanciamento para Santo Agostinho. Onde que reside a felicidade duradoura para Santo Agostinho? Em Deus, no encontro com Deus. E onde que se dá esse encontro? No seu interior. Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Ou seja, na vida interior, no trabalho que você terá nessa vida interior. Fazendo muita referência mais tarde aqui, já, né, óbvio, mas quem vai tratar disso também é Santa Teresa de Ávila, que ela compara a alma humana a um castelo, né? Os patamares do castelo interior, né? Então, Agostinho aqui, ele argumenta que o seu coração, o nosso coração, o coração humano, ele permanece inquieto até encontrar repouso em Deus. Então, quem que vai ser a fonte da sua felicidade de fato? Deus. Quem que vai te satisfazer de fato? São os prazeres terrenos? Não, porque eles acabam. E logo que eles acabam, você vai em busca de novo deles. Então você fica num ciclo infernal e infindável. E somente o Deus é capaz de te fornecer essa satisfação completa em Santo Agostinho. Em São Tomás de Aquino há dois tipos de felicidade. A felicidade natural, que pode ser alcançada através de algumas realizações das potencialidades humanas, a atualização dessas potências, muito parecido com o que Aristóteles fala, porque ele é influenciado por Aristóteles, da virtude, né, por exemplo, a aquisição de virtudes,
que é a atualização de potências humanas, e a felicidade sobrenatural, que é a união direta e perfeita com Deus. Mas essa felicidade de fato, né, essa vida beatificada, a suma felicidade, o sumo bem, ele só é possível de ser atingido na outra vida. Nesta vida, essa felicidade também é limitada do ponto de vista aqui de São Tomás de Aquino. É possível você ter uma vida ordenada? Sim. Mas mesmo assim você vai ter sofrimentos. Então, se a felicidade natural ela envolve aqui a busca da virtude, da sabedoria e da justiça, a felicidade sobrenatural ela vai transcender essas capacidades humanas, porque ela será concedida, no fim das contas, pela graça divina em Santo Tomás. Então, olha, é possível você ter uma felicidade terrena? O que há de comum nesses filósofos aqui? Nesses três filósofos que representam muito bem três momentos históricos: Grécia Antiga, Patrística e Escolástica. O que há de comum neles? O que há de comum neles é o fato de que a felicidade ela pode ser alcançada nesta vida, mas ela é limitada. Felicidade não nega o sofrimento, ela pressupõe sofrimento. A conclusão que eu cheguei enquanto um estudioso, professor, é que a felicidade é um estado da sua alma. Um estado da sua alma que deve direcioná-lo ao bem, à verdade, à ordem. Então é um estado do seu ser, é um modo de vida que pressupõe traumas, sofrimentos, mas pressupõe traumas não no sentido de você ficar inerte. Sofrimento, não sofrimento no sentido de você ficar paralisado, mas de você assimilar isso para o seu próprio amadurecimento. Então a felicidade é possível, mas você tem que entender a felicidade como estado do seu ser, estado da sua alma, que te direciona sempre para aquilo que é justo, para o bem, para o amadurecimento. Caso contrário, você vai ser muito infeliz. Você pode até não ser a pessoa mais feliz do mundo, mas que você vai ter um equilíbrio interno que irá o permitir a tomar decisões mais sensatas, decisões melhores. Então, felicidade é a capacidade de você tomar as melhores decisões nas piores situações, direcionando as suas atitudes sempre para o bem, de forma reduzida, aqui, sintética, sempre para Deus. Ah, mas esse lado espiritual de fato existe? Existe. Há uma vida espiritual que não tem como a gente aqui desprezá-la, não tem como a gente rejeitá-la. Então, as nossas ações têm de ser sempre direcionadas para o bem supremo, que no fim das contas, como explica muito bem Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino é Deus. Né? Cada um tem uma concepção ali de como se dá essa felicidade. No caso do Deus de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino, eles estão aqui dentro de uma mesma tradição cristã, mas Aristóteles também afirma que a vida contemplativa é uma vida que nos direciona para aquilo que é de mais divino em nós. Ou seja, é um direcionamento também para a vida do ato puro, do motor imóvel, Deus. Então, felicidade, compreendam felicidade como um estado do seu ser, estado de vida que fará muito mais sentido. E esse estado pressupõe, nesta vida terrena, sofrimento, traumas, e que você deve aprender a assimilá-los para superá-los. E também se tornarem mais maduros.